Em 2021, plena pandemia, eu tinha prestado o vestibular de Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, pensando no curso que eu sempre quis desde criança, mas que parecia cada vez mais impossível por conta da concorrência aumentando, né? Até que no dia 9 de agosto de 2021, 5 horas da tarde, foi publicado no site da universidade a notícia: o UES divulga resultado final do vestibular 2021.1. Então, com as minhas mãos tremendo, fui lá, abri a lista dos aprovados e lá encontrei, escondidinho, o meu nome e classificado. A partir daí, minha vida virou de cabeça pra baixo, pois eu tava começando uma nova etapa que eu sabia que ia ser difícil, só não sabia o quanto. Eu sempre sonhei trabalhando pra alguma Big Tech, mas eu nunca realmente me achei capaz disso. Mas né, tinha acabado de dar o primeiro passo pra essa jornada, que era entrar na faculdade. Então, em setembro de 2021, eu recebi já o meu e-mail institucional, @aluno.es.br, e no começo do mês seguinte eu já comecei a receber os e-mails dos professores e o documento tutorial que ensinava como se comportar na faculdade. Assim que começaram as aulas, nesse tempo eu não conhecia ninguém, já que era online, no tempo de pandemia. Então o jeito foi estudar sem conversar com absolutamente ninguém. Eu até tentava interagir com algumas pessoas, mas eu era completamente ignorado por todo mundo no grupo do WhatsApp. Inicialmente eu entrei no curso achando que só ia ver programação, até que eu dei de cara com essa seguinte grade, né? Introdução à computação, cálculo 1, geometria analítica e matemática discreta. E uma cadeira de comunicação e expressão ali só pra dizer que existe mesmo, porque não fez muita diferença na minha vida. 3 cadeiras de matemática e uma de computação. Meu parceiro, eu já sabia que ia dar ruim a partir dali. A disciplina de introdução à computação me consumiu por inteiro no semestre, pois eu era completamente gorila em programação, e o meu professor era daquele tipo que dá muito conteúdo e muito rápido, e você que se vira pra entender, saca? Tinham tantas listas e tantas atividades e trabalhos de todas as cadeiras que eu simplesmente não conseguia entregar antes da data limite. Lembrando que, né, eu não tinha amigos na época, então eu tinha que fazer tudo sozinho. Até que na manhã do dia 17 de novembro de 2021, eu recebi do professor um e-mail com o link da primeira prova online. Haviam questões de palíndromos, inverter strings, sem usar a lib de string no C, por exemplo. Quando eu abri a prova, eu vi que eu não conseguia sequer fazer uma única questão e comecei a enlouquecer, pensar que o curso não era pra mim. E ainda tentei fazer a segunda questão, mas eu sabia que eu não podia completar ela. Não sabia nem pra onde ir, o que fazer, etc. Finalizei a prova já sabendo que tinha tomado a bomba nessa, mas ainda tive um mínimo de esperança de tirar pelo menos um 4, 5 ou algo do tipo assim. Até que um mês depois, no dia 15 de dezembro, saiu todas as notas da turma e eu vi lá a minha matrícula com a nota de 1.75. Eu consegui tirar menos que 1 na prova de introdução à computação, no primeiro semestre da universidade. Eu, que era apaixonado por computadores e informática desde meus 8 anos e nunca tinha tirado uma nota abaixo de 6 na escola. Imagine o quão eu fiquei destruído depois dessa notícia. A partir desse dia, a síndrome do impostor ela começou a bater. Quando eu vi aquela nota, eu pensei, o que eu tô fazendo nesse curso? Eu devia ir fazer, sei lá, sociologia em alguma unisquina, ou então realizar o sonho do meu pai virar policial militar, né? Algo do tipo. O professor até tentou ajudar, dando 10% a mais pra todo mundo da sala, já que, né, 90% da sala foi mal na prova, mas nem isso salvou a minha sanidade mental nesse momento. A partir desse dia, eu pensei, cara, eu não me identifico com nenhuma outra área. Eu vou ter que fazer isso. Eu já consegui a parte mais difícil, que foi competir com outras 3.000 pessoas por uma vaga em um estadual. Ou eu crio vergonha na cara, ou eu vou pro interior do Ceará viver de pescar. Desde esse dia, eu tive o choque de realidade em que, diferente da escola, onde tinha o apoio de outras pessoas, na faculdade é você por si mesmo, meu chapa. Se vira. Aí que eu descobri o primeiro pilar: ser bastante autodidata e praticar bastante. Depois de tomar vergonha na cara, eu comecei a estudar e principalmente praticar a programação. Comecei a desenvolver sistemas básicos em C, estudar o básico de arrays, me aprofundar em estruturas básicas e avançando para a segunda avaliação. Dessa vez o professor ele nos passou um trabalho para desenvolver do zero alguns temas. O meu tema era um sistema de agendamento de entrada e saída, onde tinham várias regras de negócio que deveriam ser implementadas. A questão era que a intenção do trabalho era para que fossem feitos em grupos de 3. Mas como eu falei aqui antes, eu não tinha nenhum amigo na faculdade, né? Então, ou eu fazia essa desgraça sozinho, ou eu reprovava. Então fui lá, botei a mão na massa e comecei a programar. Fiz todas as funcionalidades que o professor solicitou, inclusive algumas a mais, como, tipo, ser impossível de registrar uma saída antes de uma entrada, limitar as datas e horários para não ser possível sair antes das 23h99 de um dia, coisas desse tipo. Tive que passar o Natal e Ano Novo de 2021 programando e aprendendo essas novas coisas para conseguir entregar esse trabalho a tempo, até que no começo de 2022 consegui finalmente entregar o trabalho pro meu professor. A gente teve a apresentação e ele ficou pistolaço com algumas pessoas que colaram o código do Google na cara dura. Isso pode até ser tema para outro vídeo, mas o que importava é que no final da minha apresentação ele disse as seguintes palavras: parabéns, seu trabalho tá muito bom. E a sua nota é 10.
Moleque do céu, quando ele disse isso eu quase pulei da cadeira. Consegui nota suficiente para não ser reprovado. Literalmente passei com a média. Após esse primeiro semestre, as minhas médias ficaram todas nessas faixas entre 6 e 8. Nada demais, nada de excelente. Segui minha vida dessa forma. A partir do segundo semestre, tudo foi começando a dar uma melhoradinha. A gente saiu da pandemia, voltou pro presencial. Daí finalmente eu pude conhecer algumas pessoas e começar a interagir. A minha grade ainda possuía muitas cadeiras de matemática, porém foi começando a surgir mais de computação, como programação orientada a objetos, circuitos lógicos digitais, arquitetura de computadores, estudo de dados etc. Bom, a partir daí eu continuei seguindo a universidade, obtendo notas boas, mas não excelentes em todos os semestres. Consegui conhecer mais algumas pessoas, passei por professores, nêmesis da faculdade, alguns conhecidos, né, que eram impossíveis de passar. Só que ainda havia um problema, eu não tinha um puto no bolso pra sobreviver. Aí que entra o pilar número 2. Faça networking. Lembra que eu falei que eu comecei a estudar programação orientada a objetos? Então, o professor dessa disciplina era coordenador do programa de pós-graduação da universidade e também era líder de um laboratório focado em engenharia de software, com algumas empresas parceiras como a HP, a Dell, etc. Então me dediquei bastante da disciplina dele e me ofereci a entrar no grupo inicialmente como voluntário. Daí, com uns 15 dias depois de entrar no grupo, esse professor me arrumou uma oportunidade de ser bolsista em parceria com a agência de inovação da universidade. Então, eu consegui uma bolsa onde eu recebia R$500 por mês e trabalhava 4 horas por dia. Não tinha como fazer muita coisa com esse dinheiro, mas ao menos eu comecei a montar meu PC, as minhas coisas de casa. Em um ano eu comprei uma placa de vídeo, comprei uns periféricos, aproveitei esse tempo também para fazer bastante networking com as pessoas que já estavam no mestrado, outros alunos do grupo, outros professores, etc. Lembre-se que no mercado de trabalho o que importa é o QI, né? Que é quem indica. Foi nesse tempo que eu aprendi na prática o que era back-end, front-end, DevOps, deploy, etc. Aprendi a utilizar GitHub, aprendi a trabalhar em equipe, mas ainda havia um problema nessa trajetória, que eu não estava satisfeito na minha posição profissional. E o terceiro pilar, tudo tem seu tempo. Tenha paciência. Após esse 1 ano de bolsa, eu não tinha pra onde ir e iria ficar sem receber nada enquanto não surgiu outra oportunidade. Eu estava me dando bem na faculdade, porém eu me sentia insatisfeito no meu lado profissional. Fiquei 2 meses sem receber nada, até que no final de 2023, esse mesmo professor que me arrumou essa oportunidade, me arrumou outra oportunidade para trabalhar dessa vez em um projeto com parceria de uma empresa lá de Porto Alegre, como desenvolvedor React Native. Iniciei 2024 trabalhando com desenvolvimento de aplicativos e esse foi o período onde eu mais me desenvolvi como profissional, pois tive que arcar com problemas muito mais complexos do que eu estava acostumado, como refatorações imensas, implementações de features complexas que aconteciam em background, problemas de performance e travamentos que eu tive que resolver, entre outras coisas. Não era comum eu ter, merge requests meus com mais de 40 comentários, tanto do cliente quanto do meu líder técnico pedindo alterações. Parecia um pouco frustrante, mas eu sentia que ali eu tava me desenvolvendo ao extremo, saca? Continuei me dedicando nesse período, entregando sempre a mais do que me pediram, me envolvi com mais projetos, como o desenvolvimento de uma plataforma online pro grupo, ganhei até um prêmio de reconhecimento do ano, no fim de 2024, até que no fim desse mesmo ano, meus chefes se reuniram e me convidaram para participar de um projeto na HP. Daí finalmente eu me senti realizado. O sonho de trabalhar em uma Big Tech e ter uma Big Tech no currículo, que parecia no começo impossível, foi alcançado. Até tive a sorte de trabalhar com uma equipe muito boa, com líderes técnicos muito bons e que todos conseguiam fazer entregas muito sólidas. Não tive nenhuma dor de cabeça com más colegas ou algo do tipo. Acho que o principal motivo para ter conseguido essas oportunidades foi estar preparado para elas. Sempre permaneça praticando, fazendo projetos pessoais, seja curioso de saber como as coisas funcionam, de analisar soluções que empresas grandes utilizam para resolver esse tipo de problema. Lembre-se, ser um bom observador é uma das melhores características que um desenvolvedor pode ter. Lembra daquela nota 1,75 que eu tirei no começo da minha trajetória como desenvolvedor? Imagina se eu tivesse desistido naquele momento. Aquilo não passou de um número riscado no papel. Foi só uma motivação absurda para eu conseguir melhorar. Procure sempre estar rodeado de pessoas melhores que você, pois é com elas que você vai multiplicar o seu conhecimento e é com elas que você vai mudar de vida e alcançar o sucesso. Essa foi um pouco da minha história nesses 3 anos. Quem sabe no final de 2025 eu completo ela com novas coisas que vão acontecer esse ano, com novos upgrades na minha carreira. Quem sabe? Vejo vocês na próxima.